Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, tá? Coisa boa. Obrigada. Eu vou ter ponto de vida aqui, colocar aqui. Meu nome é Tatiana Michele, professora de língua de sinais ou Libras. Gente, é um enorme prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Espero que minha voz esteja bem, um pouco roupa, mas coisas do clima, porque eu tive uma mudança drástica de clima aqui. Sim, então tá. Gente, boa tarde, né? Vamos começar essa tarde maravilhosa. Que coisa boa, né, gente? Que maravilha estar com vocês num espaço tão gostoso quanto esse. Assim, nosso prazo é curto nessa disciplina, nós só temos 30 horas, mas vamos aproveitar o máximo que a gente puder para conhecer um pouquinho. Eu sei que alguns já devem ter uma introdução, conhecer, ter uma prática, mais ou menos, ou de observação, ou de acolhimento de pessoas surdas, mas tem alguns que não conhecem. Então, por isso, eu iniciei a disciplina falando um pouquinho com vocês sobre essa visão um pouquinho mais ampla de começar com história. Mas antes disso, eu quero começar um pouquinho me apresentando para vocês. Como eu disse para vocês inicialmente, meu nome é Tatiana Michele, sou professora, tá? Há 21 anos. Nas Libras eu tenho uma experiência um pouco menor, eu tenho 5 anos só nas Libras, e principalmente em disciplinas em Libras, porque eu participo da comunidade surda por amigos, e aí a comunicação era sempre mais informal. Realização de cursos de preparação, hoje eu sou formada mesmo em letras Libras, e eu atuo hoje, atualmente, estou doutorando sobre a perspectiva de educação especial e inclusiva no programa de direitos humanos da UNB. E por isso meu objetivo é trazer uma educação que amplie essas concepções, principalmente sobre a perspectiva da educação especial. Eu sei que a área de vocês podem, sim, estar em contato direto, como em qualquer área, mas principalmente no atendimento de pessoas surdas, ou pessoas que tenham qualquer necessidade específica. Mas, em especial, pessoas surdas, é bom que vocês tenham, além da sensibilidade, é claro, que a gente vai promover com uma fala mais direta, mas um pouco de conhecimento e de uma certa simpatia de como conduzir essa conversa. E a disciplina vai transitar nisso, porque, às vezes, a maior dificuldade é a própria comunicação. Como conhecer essa comunicação e entender essa comunicação. E, principalmente, a gente ter uma forma de se comunicar com a pessoa surda. Sabemos que é a língua de sinal, que é a Libras, que tem que ter um domínio básico, mas que a gente pode conhecer algumas coisas que vai facilitar. Eu iniciei hoje me apresentando, né? Fiz a datilologia do meu nome e eu esqueci de me apresentar o meu sinal. O meu sinal é esse, tá? O sinal é uma característica das pessoas que vivem na comunidade surda ou das pessoas surdas que são ouvintes, mas que vivem junto à comunidade, no caso, professor, que atua junto, ou para pessoas que são surdas. Esse sinal ele é realizado um batismo, que é, ou seja, uma escolha de alguém que é surda para você. Existem características específicas desse sinal. Então, assim, quando você não tem sinal, você expressa que você não tem sinal, tá? Ok? Não tem sinal. Ou seja, não tem sinal. Muitas vezes alguém da comunidade vai adotar com você esse sinal, vai te dar esse novo sinal e você vai... Mas por quê? Porque na hora que você tiver um contato maior com pessoas surdas, pode ser que ele venha te oferecer. Eu queria iniciar essa fala falando. Ele pode te oferecer. E eu sei que o sinal é uma característica da pessoa. Eu sempre tive um sorriso mais largo. E o meu nome, ele tem um Y no final. Então, o sinal de Y, sorriso. É uma característica da pessoa. Eu já tive cabelo grande, em algum momento uma pessoa me deu um sinal que era relacionado ao meu cabelo. Mas eu acabei cortando. E aí eu fui rebatizada com esse sinal de alguém que já tinha me dado esse sinal. Ele falou, fale muito,
representa muito mais você. Então, quando vocês estiverem em contato com as pessoas da comunidade surda ou surda, que propriamente é uma pessoa surda, que ela te der o sinal, você vai entender. Por quê? As pessoas que, em especial, as pessoas surdas, elas vão buscar muito material de leitura. E hoje nós temos bibliotecas muito boas sobre isso. Uma perspectiva, ele vai querer buscar um atendimento. Então, você vai precisar conhecer algumas coisas muito vastas, mas que você também provoca uma comunicação direta. E não só na sua atuação, mas no seu cotidiano também. Bom, avançando lá. Professora Tatiane, Sim. o Bruno pediu para você fazer a datilologia novamente do seu nome, né, um pouco mais lento, para que eles possam entender. Tá bom, eu pensei que tinha sido pausado. Desculpa, gente. É o hábito. Ó, meu nome, né? Ó, tem duas formas de dizer nome. Você pode colocar para frente, nome, ou me chamo, que é mais pessoal, é mais você, aqui para dentro. Aí a Professora, narrativa para isso, né? desculpa, eu vou estar interrompendo por conta do Sim, visual. Ergue um pouquinho mais a mão, que a mão está muito embaixo, não está dando para. aqui, Isso, aí. tá bom. Ó, mas quando você vira o dorso da mão, me chamo, mas aí você vai colocar aqui, nesse movimento, tá? Então, me chamo ou meu nome é, né? No caso, eu. Ó, tá, e chega aqui pertinho. Eu tenho que chegar pertinho para ver. Ti, Anne, e, é. Quando você vai repetir uma letra, você pode fazer um espaçamento. Ou você só pode, como eu estou fazendo pausadamente, eu vou elevando para frente. Lê. Meu sinal sempre acompanha o sorriso. Vocês vão ver que eu automaticamente eu faço esse sorriso o tempo todo, tá bom? Bom, mais alguma dúvida? Fiquem à vontade e vão falando. Obrigada, Keila. Vamos lá. Eu vou expandir a tela. Dá para todo mundo ver o sumário tranquilo? Sim, tá visível. Acredito que para Ah, eles não, também. eu não vou expandir, não. Ó, conhecendo a Libras é o nosso a primeira unidade. Aprendendo a Libras, primeiro a gente vai iniciar. Ah, tá bom, obrigada. Conhecendo a Libra é a nossa primeira unidade. A segunda unidade que nós vamos trabalhar, ó, a primeira unidade que nós vamos trabalhar é o conhecendo a Libras. A segunda unidade que nós vamos trabalhar é o aprendendo a Libras. A terceira unidade é a comunicação em Libras. E a quarta unidade vai ser a acessibilidade do uso da Libras por meio da tecnologia. Se vocês perceberem, eu já estou fazendo a datilologia dos números, que pode variar, tá? Você pode fazer com o dorso virado, tá? Sempre que você fazer as letras do alfabeto, você vai fazer com a mão para frente, certo? Conforme o sinal. Quando você for fazer os números, vai variar, você vai virar. Então, existem duas formas de você expressar a quantidade. Aí eu estou falando de números cardinais. Nós vamos trabalhar esses números. 1, 2, 3, 4. Só que aqui já muda. O 5 não é assim. O 5 é, ó, isso, 5, tá? O 6, eu tenho uma técnica que eu faço assim, põe a palma na mão e fecha. Isso é o 6. E ao contrário é o 9, igualzinho. Mas, ó, 6, 7, 8 e 9, tá? Mesma coisa, você abriu a mão, aí você fecha, só que aí você vira, tá? Aí eu já estou organizando com vocês os números em quantidade também. Então, vamos começar. Ali, você também tem outra forma de fazer, que é 1, 2, aí, 3,
4 até o 4. Você pode fazer também dessa forma. Só que, quando chega no 5, você volta para cá. 5 é igualzinho, 5 aos 2, mesmo sinal, não tem dois sinais. 6, 7, 8, 9. E o 0? Mesma coisa. Quando você determina quantidade também, você vai fazer o quê? Você vai colocar 0. Só que agora os outros números, e reprisar esse cardinal, eu vou fazer quando eu chegar lá para vocês, tá? E a gente chega nessa atividade. Mas vamos lá, vamos avançar. Na disciplina, existem critérios de avaliação e atividades que vão ser propostas, ok? A primeira proposta que vai acontecer é algo que eu quero com muito carinho que vocês façam para mim e para nossa tutora Keila, né? Que é uma querida e que também é muito legal que a gente vai estreitar um laço, que é o quê? O nosso primeiro fórum é um fórum de apresentação pessoal. Queria que vocês colocassem o nome de vocês, a profissão de vocês e quais são as expectativas que vocês têm com o ensino da Libras. Lembrando que a Libras aqui é um momento de introdução, um momento mais flexível sobre essa perspectiva, para a gente ter uma análise da importância das Libras no nosso país, no mundo, na realidade de outras pessoas, porque assim, quando você fala de uma língua de sinal, e outra coisa que eu quero que vocês entendam, a língua não é uma linguagem, eu quero enfatizar isso muito bem. Em alguns momentos de texto, eu coloco isso para vocês. A Libras é uma língua, e não é uma linguagem, tá? Tem uma certa importância, e ela tem um padrão. E a gente vai conhecer esse padrão, quando essa proposta foi adotada no Brasil, na primeira unidade, que eu chamo de Aprendendo a Libras, tá? Então, quais são as atividades? O primeiro fórum formativo, ele é aberto para você debata, que você fale, interage também, eu faço um convite para vocês também conversar entre vocês, tá? Ver uma profissão legal, uma atuação que você não conhece, uma colega que fez um comentário interessante, que ela já tem um colega, uma colega que tem um conhecimento mais avançado em listas, interage bastante, é um momento de conhecimento. E aí, na primeira unidade, a gente já fala de conhecendo as listas, nós temos uma atividade que tem pontuação. Essa atividade vai ser um questionário de múltiplas escolhas de verdadeiro ou falso, com base no conteúdo que vai ser apresentado na unidade. São 10 questões verdadeiro e falso. É bem simples e tem uma pontuação de 0,5, tá? Já na segunda unidade, que é Compreendendo a Libras, nós vamos ter uma atividade também que é um questionário de múltipla escolha. Esse questionário, ele é um pouco mais complexo, porque ele vai exigir que você tenha lido bem a unidade, que você tenha analisado esse conteúdo. Então, ele só tem 5 questões e ele é de múltipla escolha, ele é bem variado. Tem questões discursivas também. Então, assim, quero que vocês foquem na leitura bem acentuada do conteúdo apresentado, tá? Para conseguir realizar. Com pontuação de 0,5 e 2 tentativas em cada atividade. Já a unidade 3, que é a comunicação em Libras, ela foca no quiz, a atividade em si vai te apresentar alguns parâmetros, a gramática, coisas um pouquinho mais além, mas não é para se assustar. Por quê? Porque eu peguei e fiz um quiz para vocês de perguntas das 3 unidades, juntas nessa unidade. Então, ele gira em torno de 10 perguntas que tem múltipla escolha. Só que essa unidade, a diferencial dela, na unidade 2 você já vai encontrar isso, lá na atividade no questionário, você já vai encontrar isso, a referência de sinais. E já na unidade 3, quando tem esse quiz, o quiz é todo formado em sinais. Então, você vai visualizar e identificar. Aí vai ter uma parte da filologia, vai ter uma parte de... As unidades vão conversar com você aí nesse quiz, tá? E também são 10 perguntas, ele tem um valor maior, é 10, tá? Ou seja, ele tem um grau um pouquinho maior, só que nada muito além, porque o objetivo é que vocês conheçam e entendam essa proposta inicial da Libras, tá? Eu sei que alguns que podem até conhecer, quem já conhecer, vai ser um pouco mais, vai ser muito fácil para essas pessoas, mas lembrando que tem pessoas que não têm acesso ainda. Então, como as pessoas não têm acesso,
elas não têm que entender que essa língua é algo muito difícil de se aprender. É ao contrário. É uma língua fácil e que, olha, hoje, no atendimento de livros, em qualquer espaço, há necessidade de sujeitos, há necessidade de intérpretes. E por que não você pode, no futuro, né, dentro da sua profissão de bibliotecário, ser um intérprete da sua unidade, onde você está? Isso é um diferencial. Eu trabalho numa universidade e nós temos apenas uma funcionária que faz esse atendimento diferenciado dentro da unidade. Eu fui verificar, depois que eu vim para essa disciplina, algo que foi muito interessante para mim, porque eu não tinha tido essa sensibilidade, porque a gente chegava e a gente ia fazer o atendimento dos alunos. Só que eu fui descobrir que dentro da universidade tem uma funcionária que ela tem esse diferencial. Só que os horários dela não está sempre dentro da unidade, mas ela já faz um atendimento que é agendado desse estudante. E coisa que você também pode fazer, quem sabe você fica diferenciado da sua profissão. Um convite. Quem sabe você pode refletir, fazer uma análise e ver tanto que isso é importante para a gente. Então, vamos lá. Continuando nossos critérios, eu acho que eu vou voltar lá no primeiro. Eu falei para vocês que o primeiro é um fórum, que é o nosso 1, que é o Aprendendo as Libras, né? Conhecendo a Libras. O 2, a gente vai para o Compreendendo a Libras. E o 3, a gente vai para a comunicação em Libras. No 2 ainda, nós temos um questionário multidisciplinar, tá? Esse questionário multidisciplinar, de múltipla escolha, quer dizer, esse questionário de múltipla escolha da segunda unidade, ele vai focar em quê? Ele vai focar numa perspectiva de fazer um questionário um pouquinho mais amplo. Esse amplo é no sentido de que ele é 5 questões apenas, mas vai ter questões, vamos misturar, entre questões discursivas e questões de observação de sinais para identificação. Assim vai acontecer também na unidade 3, que é um quiz. Nessa unidade 3, com o quiz, você vai trabalhar os sinais também, tá? É interessante que você pense que é uma forma de você identificar a escrita da Libras, da identificação de sinais da Libras, tá? Não só apenas a parte teórica, mas a parte prática também. Que você vai ver em algumas atividades ao longo também, né? Quando você for avançar um pouquinho mais. Já na unidade 4, nós vamos falar do conceito de acessibilidade. O que é o conceito de acessibilidade e qual a importância desse conceito dentro das nossas práticas? Quando nós estamos falando dentro de qualquer área hoje, existem conceitos como acessibilidade adequada a cada realidade diária. E é interessante a gente pensar que isso não está isolado, que todos os lugares têm uma necessidade muito específica de realizar essas práticas. Por quê? Todos os espaços têm que estar adequados à realidade de cada pessoa que o usa. E lá, né, nosso espaço não vai ser diferente, ao contrário. Nós temos que ter um espaço que seja acessível a todos. O espaço da biblioteca tem que ser esse espaço. Nós vamos ter estudantes com todas as realidades. Em especial, aqui nós falamos dos estudantes que são surdos. Então, o que a gente pode adequar nesse ambiente? Hoje, com o uso das novas tecnologias, nós descobrimos que elas podem ser auxiliar nessas práticas. E aí eu trago para vocês uma ferramenta, né, que vira um app, é um recurso, que é o Velibras. Alguns já conhecem, outros não. Aí eu vou demonstrar de forma um pouco mais acentuada o uso dessa ferramenta tecnológica e da importância do uso dessa ferramenta. Aí, o que eu vou pedir primeiro? Que você conheça um pouco, que você baixe. Com isso, eu vou te dar um manual para você baixar essa ferramenta, que você pode baixar tanto no seu desktop, no seu tablet, no seu iPhone, no seu iPad, no seu telefone. Qualquer telefone é compatível. Essa é uma ferramenta ela é uma ferramenta de acessibilidade que ela tem uma prática muito ampla e tem uma grande vantagem. Ela é um recurso aberto. Ou seja, ela é gratuita e ela está sempre em constante atualização. Quando os usuários que utilizam, promove esse debate. Então, é muito interessante essa proposta de que, desde que eu a conheci, tem algum tempo, eu conheço ela desde 2016, mais ou menos 17, ela já sofreu várias adequações. Atualizações que a gente chama no mundo tecnológico. E essas atualizações sempre foi para algo benéfico.
que auxiliou, por exemplo, a capacidade de espaço, ampliou memória, as funcionalidades, e tudo isso tem lá no manual e eu trago para vocês. Além disso, eu coloquei na plataforma para vocês um vídeo explicativo bem interessante, que é um vídeo que explica o passo a passo e como se usar. Para que essa ferramenta? Você vai me perguntar como professora, qual é o meu objetivo com você? Primeiro, a gente vai debater aqui. Acessibilidade é algo muito importante. E a gente entender sobre essa acessibilidade é algo muito fundamental. E que hoje a acessibilidade não é só eu estar adequando um espaço, mas também o atendimento de pessoas. Isso é também uma forma de acessibilidade. Ou seja, nós vamos ter sempre uma prática que tem que ser, de alguma forma, inclusiva. Só que como faz isso? No cotidiano, é muito fácil apresentar para vocês a Libras, eu trabalhar com a datilologia, você trabalhar com o manual, o alfabeto manual, trabalhar com os números. Mas como você vai fazer isso na prática? Igual eu coloco para vocês na unidade 2, os cumprimentos, que são as saudações. Só que, e aí, se eu não treinar, eu vou esquecer. Acontece. Só que tem uma forma que você pode carregar essa ferramenta, que é uma app, junto com você, no seu atendimento. Então, muitas vezes, o estudante vai pedir um material e você pode muito bem fazer a transcrição daqueles sinais através desse recurso para ele. Lembrando que todas as bibliotecas vão ter espaços que vocês fazem pesquisa e vocês podem ampliar nesses monitores esse tipo de prática. Então, no próprio celular, você pode mostrar os sinais para esse estudante, você pode auxiliá-lo. Porque nem todos conhecem. E você vai ter uma forma diferente de aprender também e ensinar e fazer o atendimento também de pessoas surdas. Então, com isso, na unidade 4, a gente vai fazer o quê? A gente vai, além de assistir o vídeo, a gente vai fazer a prática, a gente vai ler o manual, vamos baixar, né, o app e nós vamos para quê? Para um relatório descritivo, que norteado em 4 perguntas bem simples, que você vai escrever de uma forma analítica do que você conseguiu adquirir através do uso dessa ferramenta. Percepções pessoais, a relação dessa ferramenta do seu cotidiano, como você acha que pode utilizá-la, se foi fundamental ou não esse conhecimento. Lembrando que nosso acesso seria muito fácil eu falar assim, mas a gente só ensina Libras na forma presencial. Não, aqui nós estamos mostrando que existem inúmeras formas de aprender Libras. Hoje tem vídeos, hoje tem videoaulas, temos espaços para debater, só que ainda em mais especial, nós temos ferramentas que podem nos auxiliar. A Velibras é essencial e o mais legal. Existem ferramentas, apps iguais a Velibras, que infelizmente, são pagos e caros. Só que o Velibras não é uma ferramenta totalmente gratuita, você pode baixar, você não tem problema. E assim, ele é muito interativo, porque existe a funcionalidade que ele tem um avatar, e esse avatar ele vai condicionar atividades a você. Então, você pode interagir, é como se você estivesse falando com inteligência artificial, que realmente é praticamente isso. Ele é o pontapé inicial dessas ações. Mas tem, sim, suas funcionalidades voltadas ao ensino e à adaptação de sinais. Entendeu? É muito legal essa parte. Agora, a atividade final, né? Qual que é a atividade final? Pensando no objetivo da gente poder termos descrito, falado, a gente chega ali na unidade final, na avaliação final, que vai ser presencial no dia 14, né? No 14 de junho. Qual é o objetivo dessa avaliação? É que a gente faça uma análise mais pessoal desse uso dessa ferramenta, tá? O foco vai ficar todo nesse. Lembrando que a unidade 1, a unidade 2, a unidade 3 foi conduzindo vocês para a unidade 4, que é o quê? A unidade que você vai preparar o que você tem como ideia final dessa disciplina, no sentido de você ter aprendido e agora você está exercendo, usando. Por quê? Tudo que você aprender na unidade 1, 2, 3, ou 3 e 4, você vai usar a unidade 3, você vai usar a unidade 4, usando sinais do Velibras. Então, aí essa atividade ela vai ser presencial, vai ser no polo, e você vai fazer também uma análise desse app.
Só que até lá, no dia 11/6, que é uma, né, na semaninha que vai acontecer lá, nossa semana de avaliação, eu quero marcar com vocês um encontro. Para que esse encontro? Esse encontro é para que todos nós possamos rever e debater o quanto a gente aprendeu dessa ferramenta. E aí, para a gente levar várias ideias, para a gente fazer a nossa avaliação e mostrar se a gente gostou ou não, se foi válido, qual é o uso e o que a gente adquiriu de conhecimento dessa disciplina, tá? Então, dia 11 a gente tem esse encontro marcado para nossa revisão e no dia 14 nós temos encontro presencial para poder fazer, para podermos realizar nossa atividade, certo? Agora eu vou pedir um auxílio para a Nayara. Nayara, avança para mim, por favor. Qual é o objetivo desse primeiro slide aí com relação a conhecendo as Libras? Nós temos o foco do quê? Existe uma história das Libras, e aí, gente, o que aconteceu? Quando eu estava organizando o conteúdo, eu fiquei muito assim, como é que eu posso dizer? Eu fiquei no que eu vou preparar. Por quê? Havia muito, mas muito conteúdo sobre IA, né? Muito conteúdo sobre a nossa história, né? E principalmente começando com o passado assim, nós temos um passado triste, não temos um passado muito bom. Então, o que acontece? Eu fiquei assim meio, o que é que eu vou propor? Aí eu pensei no quê? A gente podia começar a fazer uma reflexão do quê? De como essa Libra começou no nosso país. Aí eu começo com a história lá sobre as nossas Libras, no sentido de que, além de fazer uma valorização da nossa própria cultura, nós temos eu tive como objetivo também analisar o quê? A importância de se conhecer os processos que levaram ao reconhecimento de uma língua tão importante quanto a Libras, tá? A língua de sinais do nosso país, que tem um fundo histórico muito importante, como eu disse para vocês, que começa numa realidade muito adversa, né, historicamente, onde durante 2 séculos nós fomos proibidos praticamente toda a comunidade surda, ela foi proibida, né, de estar adquirindo esse conhecimento, ou seja, de fazer a língua de sinais, de estar reproduzindo sinais. Havia uma exigência da oralização, mesmo não tendo a compreensão desses indivíduos. Foi uma técnica de ensino imposta há muitos anos. E aqui no Brasil não foi diferente. Desde a nossa criação, nós tivemos processos que nos levavam muito à oralização e não à busca de se ensinar os sinais. O que acontece? Aí, em 1857, Dom Pedro II apoia a educação de surdos e ele forma a primeira escola do Brasil de surdos. Numa perspectiva bem pessoal que ele faz isso, mas ele faz com o intuito de atender essa comunidade em especial. E isso, até hoje, ela foi fundada em São Paulo. Eu trago essa história para vocês, assim, que depois eu vou pedir para vocês aprofundar um pouquinho, a leitura lá é muito boa. E aí a gente começa a falar da solidificação da existência dessa língua no nosso país e de uma comunidade que precisa desse atendimento. Mas só na década de 70 que a comunidade surda ganha voz e vez no Brasil, com ações mais de direito e reconhecimento. Mas mesmo assim, ainda há mais de uma década para que avance essa ideia, que avance a consolidação dessa construção desse pensamento, que havia uma comunidade que precisava desse atendimento, principalmente no âmbito de formação de professores e de escolas bilíngues. Hoje, na atualidade, ainda temos dificuldades dessa realidade de termos escolas que promovam a formação bilíngue. Então, imagine nos anos 70 a 80, que a realidade era de pouquíssimas escolas em grandes capitais. É o que acontece hoje, mas ainda está avançando. Temos mais intérpretes, mais profissionais dedicados a essa área. Hoje nós temos leis de atendimento diferenciado dentro de sala de aula, como os apoios de intérprete, mas antes a gente não tinha.
Então, um indivíduo que quisesse participar de uma educação bilíngue, que ele tinha que estar se deslocando a uma grande capital para se matricular nessas unidades. Hoje é uma realidade de grande parte das grandes cidades, mas também algumas cidades de interior. No DF, que nós temos proximidade aqui no DF, é uma realidade. Algumas escolas da região administrativa já ter a sua prática de bilinguismo, tá? Mas aí o que acontece? Eu trago para vocês que só em 1986 existe a primeira Conferência Nacional de Surdos do Brasil. E através desse debate, como a gente sabe, a importância de uma conferência, por quê? A conferência, ela começa a abrir um espaço que há mais pessoas pensando sobre aquilo. E que os direitos daquelas pessoas, aquelas pautas que foram elencadas como metas dentro daquela conferência, muitas são encaminhadas para se tornar direitos, porque não são pessoas que estão falando isolado de um único problema. No caso, um problema de falta de acesso de espaços educacionais direcionados e de atendimento mais direcionado à comunidade surda, mas de metas para se atingir uma equidade de direito. Com a partir dessa conferência, há um movimento de que vai validar muitos direitos décadas depois, mas que direitos que vão ser começados, ser enraizados nesta conferência. Então, é muito importante que a gente pense que tudo que sai de um ambiente como uma reunião de pessoas que está pensando, no caso dessa conferência, é algo que valida e dá importância aos direitos das pessoas também. E por isso que eu trago nessa pauta que eu acho muito importante a gente falar, tá? Aí eu vou avançar, vou pedir para a Nayara o próximo slide. Continuamos com a criação das Libras no Brasil. Nessa aqui é a parte que eu falo para vocês do fórum. Agora apareceu para mim. Tá? Aí eu falo do fórum, gente, a minha perspectiva um pouquinho do que é o fórum, como eu disse para vocês lá no começo, na apresentação dos critérios, de quê? Que vocês falem de vocês, a perspectiva, do que se vocês já conhecem, se vocês já têm acesso, tem alguém na família, algum amigo, alguém próximo que é da comunidade, que é surda ou da comunidade, é igual assim. Particularmente na minha família eu não tenho pessoas, mas eu tenho amigos muito próximos que me fez essa relação direta e que, querendo ou não, me abriu os olhos para a necessidade de todos termos minimamente os mesmos direitos, porque quando você amplia o acesso das pessoas, você está dando para elas, não é só a integração, não é só a socialização, você está dando oportunidades para essas pessoas. Igual no caso de vocês, que vocês vão estar numa biblioteca, um espaço tão maravilhoso, né? Um espaço de conhecimento, onde o indivíduo vai ser tratado de forma igual. Então, o fórum é mais ou menos isso, para vocês começarem, vocês já começam essa semana, né? E aí eu continuo um pouquinho com essa história da educação. Pode avançar, Nayara, por favor. Isso. A história da educação da Libras no Brasil, na perspectiva de quê? Só a partir de 2002, né? Nós temos a regulamentação da Libras como uma língua de sinal no nosso país. Isso é tão interessante da gente pontuar que parece, né, muitas vezes, que a Libras ela tem um tempo maior, mas tem. O que a gente precisa entender é que a lei, a regulamentação sai em 2002. Mas antes disso, nada sai ao acaso. As pessoas precisam lutar pelo seu direito para poder algo seja adquirido. Para que algo seja adquirido. Nessa perspectiva, só em 2002 Nessa perspectiva, só em 2002 que é ampliado esse direito com um decreto, aí a formalização, uma lei, então agora regulamentou. Mas antes disso, a comunidade surda já fazia a língua de sinais e ela ensinava a língua de sinais. E o que é mais interessante da comunidade é que uma coisa assim que eu sempre fiquei muito cativada é que quando eu fui buscar minha formação, foi muitos anos depois, mas eu já tinha tido acesso com cursos na comunidade mesmo, que eu morava. Como havia uma comunidade de pessoas surdas naquele local, que havia formação, professores, alguns eram, outros não. O que acontecia? Eles se doavam no fim de semana ensinando as pessoas ali, vamos dizer, leigas, né? Igual no meu caso. E eu era adolescente,
né, no processo de formação de ensino médio, a aprender essa língua, essa comunicação. E era fascinante ir para esse espaço. Para mim, por quê? Porque eu tinha pessoas que eu conhecia que eu queria falar com essas pessoas. Quando eu ia para a rua, então eu poderia me comunicar com pessoas que às vezes, igual para mim, a coisa mais fantástica que aconteceu comigo foi quando eu estava num lugar e uma pessoa estava necessitando de atendimento e eu consegui entender o que ela estava falando. Aquilo para mim foi incrível. E eu lembro que ela fez o sinal que era muito obrigada, né? Aí eu falei assim, eu fiquei olhando para ela assim e falei, eu entendi o que ela falou. Depois que eu tentei auxiliá-la, isso foi muito legal. Eu era muito adolescente, mas eu lembro que eu cheguei e falei, nossa, sabe o que é legal demais do ensino? É porque você aprende quando alguém te ensina. E eu entendi isso. E eu acho que a minha perspectiva de ser professora veio daí. Porque eu entendi que tudo que você ensina para as pessoas aprendem. Cada um no seu tempo, mas aprende. E aí veio essa vontade de passar também. Só que no começo era treinando, aprendendo. Aí eu falo assim, os sinais, eles não têm que ser treinados. Lá eu fui no começo ensinada assim. Hoje, quando eu ensino, eu digo assim, os sinais têm que ser algo, como é uma língua, é uma comunicação, tem que ser algo como a nossa própria fala. Então, ele tem que ter assimilidade, ou seja, tem que ser assimilado. Ele tem que ter uma relação na nossa vida. Toda vez que você descobrir um sinal, relaciona, tá? Relaciona. Por exemplo, a datilologia, que é que apresenta o alfabeto manual, cada letra, ela transcreve, ela mostra para você a imagem de uma letra, cada sinal apresenta uma letra, o formato de uma letra. E não é o acaso, tem uma relação, para ser fácil, para você entender o que você está fazendo, tá? A partir disso, a gente tem lutas e lutas. O Dia da Libra, no nosso território nacional, né? O Dia da Libra a nível nacional, é dia 24 de abril, nós comemoramos agora mês passado. É um momento assim que a gente comemora não só o acesso a Libras, né, a língua de sinal nos ambientes educacionais, mas também ao acesso de todos a essa linguagem, ou essa língua, desculpa, e essa forma de comunicação, que é muito ampla e que a gente pode usar de inúmeras formas, mas que é muito interessante quando você se propõe a aprender, que você vai abrir também um universo para outras questões que vão além da comunicação, ao respeito, à valorização, ao entendimento da importância das práticas inclusivas e de acessibilidade de pessoas, tudo através dessa própria percepção. Aqui eu mostro para vocês o sinal de Libras, né, da datilologia. E que, gente, eu vou avançando. Não, antes da era avançar, eu vou comentar com vocês uma coisa. Existem casos específicos que você utiliza a datilologia, tá? Não é toda palavra que você vai fazer, não. Não tem como. Você vai apresentar com nomes de pessoas, que é quase específico mesmo. Nomes de marcas, nomes que você vai entender que não tem sinal. O nome de uma cidade, tá? Porque é interessante. Sinais de cidade sempre tem. Mas às vezes eles não são populares. Você pode procurar o sinal de uma cidade, mas também você pode fazer a datilologia. Ou um outro caso específico é quando você, por exemplo, eu sei que aquela palavra tem um sinal, mas eu não lembro o sinal. Me desculpa, né? Eu não vou lembrar agora. Aí eu vou lá e faço a datilologia. E pode ser que outra pessoa vai te auxiliar te dando o sinal. Essa é uma forma específica de usar o sinal também, a datilologia. Outra coisa que você pode é aquilo que você acha que não tem sinal. Você pode até perguntar se tem sinal depois, mas você acha que não tem sinal. Lembrando que verbos, ações, muitas coisas vai ter sinal, tá? Só coisas muito específicas que não vai ter sinal. E também a gente não vai recordar todos os sinais. Aí você pode falar que você esqueceu ou que você não conhece aquele sinal, tá? É muito fácil. Você também tem uma comunicação ampla, mostrando que você quer conhecer mais um pouco. Pode avançar, por favor, Nara. Sim. Aí aqui, é o que eu comecei a introdução. O alfabeto manual, ele é composto de 27 letras, tá? Letras e sinais. Por que letras?
Ah, mas nosso alfabeto só tem 26. Não, mas o C cedilha é considerado uma letra, tá? Ó, C cedilha, tá? Então, A, B, C, eu tô com o sinal ruim, C, C cedilha, D, E, F. Ó, o sinalzinho do F, ele às vezes é uma confusão no sentido de que ele vai ser aqui, ó. Você vai abrir, ele vai descer. Tô ruim com essa câmera. Isso. F. O contrário, quando você bota o dedo aqui, o F é fora e o T é dentro. Isso. Isso, tá? Essa é uma configuração só diferenciada do dedo, certo? O G, o K, ó, o K, o que K, G, H. É que o H, olha só, eu tô ruim onde eu tô, aqui, aqui. O que você vai fazer? O H e o K é o mesmo sinal, mas com movimentos diferentes. Nós vamos trabalhar os parâmetros mais para frente e vocês vão entender um pouco com relação ao movimento. É um V de Vitória, que você bota um dedinho, ó, H e K. A diferença vai ser esse, tá? H, ó, H, I, tá? I. O I, eu tenho um I aqui. Aí eu desço, J, tá? Ó o K, V de Vitória, dedinho no meio, sobe. L, L acho que todo mundo lembra. L, né? M, ó, o M tem gente que vai fazer assim, assim. E eu, particularmente, eu gosto desse dedinho aqui. Isso é uma forma que eu aprendi. E parece que a voltinha do M fica mais bonito. Qual a diferença do N? O dedinho vai passar para cá. N. E eu gosto do dedinho, que ele vai diferenciar que esse é N, tá? Lembra do sinal de nome que eu fiz para vocês? Olha que interessante. Meu nome, me chamo, né? Mas, ó, meu nome, ó, nome, ó, nome, o M, tá? É bem... Porque o processo de assimilação vai te auxiliar mais, tá? Ó, todo mundo, né? Ó. P, tá? Ou desculpa. P, eu. P, P vai ser o quê, ó? Aí sabe como é que eu assimilo P? Porque eu sou professora, ó. P. Sinal de professora, tá? P, que, o que, ele vai ser inverso ao G. G, que. R. Esse R aqui, gente, é aquele R, lembra do enrolado? R. S. S eu sempre gosto de associar ele do quê? Sabe o que é isso aqui? A gente brinca assim, brincadeira, claro. Soco. Quando você fechou para dar o soco, S, soco, tá? T, ó, para dentro. U, é fácil, né? V, todo mundo já fez V. V de Vitória. W, né? Tem abertinho. Tem gente que gosta de fazer para, ó, como tem pessoas que fazem o M assim, eu gosto de fazer ele abertinho para vocês verem que é um W, tá? X, o X, gente, é tão interessante o X no sentido de quê? Tá vendo que é um ganchinho? Eu aprendi o quê? Como é que você põe você pega na asa da xícara? Ó, não é assim? Você não vai trazer? Então, ó, X. Por isso que é esse sinal. E quem me ensinou foi alguém que é surdo, da comunidade. E assim, eu achei tão interessante quando falou, e aí eu levo isso. Aí é fácil para mim, né? Y, ó. Y tem que dar uma leve batidinha. Nada exagerado, ó. E Z. Z é a única letra que você faz o sinal propriamente, tá?
dedo indicador e sinal. Então, lembrando, são quantas letras? 27. Por quê? Porque nós temos o sinal do C cedilha, que é a única letra em movimento, tá bom? É interessante a gente pensar nisso, que o C cedilha é a única letra que é em movimento. O resto, todas são letras paradas. E outra coisa, quando você faz a datilologia do alfabeto, a sua mão vai ser para frente, tá? Assim, a palma da mão para frente. A única letra que você vai mostrar o dorso é o P, tá? Única letra. Porque quando você for fazer os números, lembra que eu falei dos números? Os números você vai fazer ao contrário. Você vai mostrar o seu dorso. Ou assim, que é aquele que a gente faz normalmente. 1, 2, 3, 4. Ou assim. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Essa é a diferença que vai ter das letras para os números, tá? Vamos avançar para o próximo? Aí, eu entrei aqui já nos números. Aí, eu adoro essa parte porque os números, né? Eu já até mostrei para vocês lá quando eu estava dividindo as unidades. Eles podem ser feitos de duas formas. Vamos lá lembrar. 1, 2, 3, 4, 5, ó, 5, 6, ó. Igual eu falei pra vocês, eu faço a mão assim e criei um jeitinho meu. É assim, mas pra mim é mais fácil. 6, 7, 8. Mas espera aí, esse daqui não é ele, é a letra S, igualzinho. Só que agora eu vou botar no contexto de número, então as pessoas vão entender que é 8, não é o S, tá? 8. E novamente, ó, minha mão aberta, fechei, 9, 10. Isso aqui é um número de quantidade, tá? Esses números cardinais. Aí, como que eu faço 11? Ó, 10, por exemplo, né? 0, ó, 1. E eu, tipo, dou uma puxadinha, tá? Ó, é como se eu tô mostrando que eu tô fazendo dois sinais. 1, 0, 10. 1, 1. 1, 2. Eu dou uma leve puxadinha. Só isso. Por quê? Porque os números cardinais, eles também vão passar para números ordinais, tá? Aí, ordinais, quais são os números ordinais? Aqueles números que estabelecem o quê? Ordem, né? Ah, isso aí é fácil. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono lugar, né? E como é que é essa diferenciação desses números? Bem simples. Vocês não vão ser cobrados, mas eu vou já ensinar para vocês agora, tá bom? Olha só, é os mesmos números, o mais interessante, mas ele tem movimento. Ah, que interessante, né? Ó, o 1, primeiro, né? Primeiro, movimentou para cima e para baixo. Primeiro, você chegou em primeiro lugar. O 2, o 3, até o 4, você balança para cima e para baixo. Mesma coisa nessa ordem quando você estiver aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Agora o 5. Por que você não separou no 4? Porque o 5 muda. O 5 vai ser assim, ó, pro ladinho. 5, 6, 7, 8, 9. Ah, mas agora eu vou dar um spoiler. E os números quando fala de dinheiro? Sempre que eu dou essa aula, alguém fala isso. E eu gosto de falar, sabe? Eu falo com os spoilerzinhos, aperitivos, as coisinhas que a gente vai aprendendo. Quando falar de dinheiro é bem simples. É os mesmos números cardinais, né? Claro. E você coloca o R na frente. R, tá? Você pode fazer o R antes ou o R depois. R de quê? Reais, tá?
Então, ó, R$5,50. Ó, o Czinho, centavos. Tatiane, Sim. A Ana Ludmilla está pedindo um sinal de número, que represente número. Sinal de número? É, aquele que bate no, sabe? Aqui, É, aqui, ó. Aqui. Que é sinal mesmo, tá? Todo sinal, quando você fala que você vai fazer sinal, você bate aqui, ó. Tá? Que tem não, algumas coisas. número, Tô entendendo isso, sinal de número, ó. sinal de número. Número. Obrigada por você ter me lembrado, porque, ó, número, tá? Sinal de número, tá? Lembrando que, dependendo do contexto, você não precisa usar, certo? Eu lembro que quando eu aprendi, a gente fazia muito. Desculpa, tá vendo que eu até tinha esquecido. Por quê? Porque a gente não tem mais essa ação de fazer. Dependendo do contexto, você já sabe que é um número. Porque você lembra. Eu até trago para vocês nessa unidade, na unidade 2, sobre a relação de sujeito, verbo e a criação de uma frase na parte gramatical, tá bom? E objeto. Então, quando você já vê que o sujeito está falando de idade, de quantidade, você já sabe que é número, tá? Então, ó, quando é número, né? Mais pro peito. Lembra do espaço de localização, tá? A gente vai falar disso no parâmetro. Gente, então vamos avançando. Obrigada, Keila. Aí tem a atividade que eu falei para vocês de múltipla escolha. Aqui são 5 questões apenas, tá bom? E essa aqui que vai ser um pouquinho mais diferenciada, não vai ser só verdadeiro e falso. Você vai também analisar alguns sinais e vai ter uma ou duas discursivas. Pode avançar, Nayara? Isso. Aí eu trago para vocês um spoilerzinho sobre a curiosidade do primeiro manual que foi impresso no Brasil em 1979, tá? É tão interessante os sinais, depois vocês dão uma conferida, é só uma curiosidade mesmo, tá? Não vai ser cobrado, não tem nenhum momento vocês vão precisar usar, mas é uma informação, que é muito interessante. Vamos lá, pode avançar? Já na unidade 12, nós vamos aprender a Libras e propriamente a gente sai do alfabeto manual e a gente vai para a datilologia mesmo, no sentido de que a gente entender quanto a gente usa. Eu já dei até spoiler quando a gente usa. Em casos específicos de nomes, nomes próprios, né, em geral, nomes de pessoas, nomes de marcas. Lembrando que tem marca que tem sinal, tá? Tem umas marcas mais interativas, por exemplo, de redes sociais, todas as redes sociais já têm sinal, tá? Interessante a gente descobrir, ou se você não sabe, você vai fazer datilologia. É para isso que ela serve. E outra, qual é o benefício de uso da datilologia? Eu até coloco assim nesse material para vocês. O intérprete, ele precisa um sinal que ele pode não conhecer. Tá? Então, não fica algo impossível ele ter que conhecer todos os sinais para ser intérprete. Ele pode usar muito bem e pode acontecer dele não lembrar de forma nenhuma aquele sinal, ou ele ter o desconhecimento daquele sinal. Então, ele vai mostrar a datilologia daquele sinal, em específico, tá? É igual perguntar o nome de uma pessoa. Antes de você saber o sinal da pessoa, você pode perguntar o nome da pessoa. Isso é muito interessante, tá? Pode avançar. Os parâmetros da Libras. Aí, gente, eu coloquei esse tópico em específico para a gente entender, porque é uma confusão que tem no quê? Um sinal, às vezes, eu até mostrei para vocês e quero dar como exemplo os números, né? Os números cardinais são os mesmos que os ordinais. Qual que é a variação? Qual que é? Os movimentos que são acrescentados. E isso é um parâmetro da Libras. Quais vão ser os parâmetros da Libra? Configuração de mão, localização, movimento, expressão facial. Gente, vocês vão me desculpar, mas eu não sou muito expressiva. Eu sou sorridente. Até quando eu vou fazer tristeza, alguma coisa assim, eu tenho que me policiar para não estar, sabe? Porque é uma coisa minha. Mas tem que trazer esse carregado. E outra, que eu até brinco assim, que quando eu estou conversando, normalmente eu tento ter receio de não estar fazendo expressão demais. Porque dentro da Libras, a expressão facial é uma forma de comunicação. Quando você quer passar uma informação, você tem que trazer um sinal e
muitos desses sinais não são não tem expressão neutra, que é uma forma de expressão. Tem que ser carregado. Aí eu trago para vocês lá no material que eu coloquei para vocês, esse tipo de parâmetro. Aqui no slide tá apenas as estruturas. Lá na plataforma eu coloquei para vocês com a identificação de sinal, para um exemplo, tá? Configuração de mão, a gente vai lembrar lá da datilologia, dos números, tá? Os formatos. Aí o total que são, eu coloquei para vocês a última atualização, que é 79 configuração. Por que é importante falar da configuração de mão? O que acontece? A libra de sinal não é uma mímica, tá? Muita gente pensa que inventar um sinal. Não é assim. Existe uma configuração de mão, existe todos os parâmetros para ser construído um sinal. E o sinal ele precisa ter uma referência para ser considerado como sinal. Então, vamos pensar. Por exemplo, nas nossas letras, nós temos 26 letras no nosso alfabeto. Existe uma letra, vamos pensar assim, que a gente desconhece ali, que está guardadinha, que não existe? Não, assim como nossas configurações de mão. A gente tem que saber essas configurações para saber as estruturas de cada sinal. E assim, todas as configurações de mão, todos os sinais têm que atender aquele coletivo que é apresentado de configuração de mão. Atualmente, 79 sinais. Dentro desses 79 sinais, pode-se construir sinais próprios, tá? Que estão estudados, tem uma relação, até quando se cria um sinal de uma cidade. Tem que ter uma relação, não pode ser algo isolado, pode vir carregado de uma expressão facial, de um movimento, de localização. Aí a gente vai lá para o outro. A localização é o lugar onde o sinal é feito, tá? Que pode ser junto ao seu corpo, em pontos como cabeça, né? Cabeça, que é testa, nariz, boca, queixo, bochecha, tá? Por exemplo, sexta-feira, ó. Sexta-feira, tá? E sexta-feira, curiosidade, sexta-feira, né? É aqui porque assimila peixe, tá? Peixe tem duas configurações, pode ser só aqui e acompanhado da barbatana, do deslizar dele, ou só aqui. E por que sexta-feira? Lembra de sexta-feira santa? Come peixe. É uma relação, é uma assimilação. Hoje, ó, sábado. E sábado é gostoso, né? Sábado é de dia de chupar laranja. Existe uma relação desse sinal. Qual que é a relação do sinal de sábado? No período da escravatura, infelizmente, havia um costume, né? Vamos dizer assim, uns costumes muito esquisitos para a nossa realidade, mas havia um costume de, no sábado, haver uma alimentação um pouco diferenciada, e entre essas coisas aparecia as coisas que eles ganhavam para fazer feijoadas, que isso aí alguns antropólogos discutem, mas o que eu entendo pelo sinal é ensinado isso. E ganhava-se um saco de laranja. E para acompanhar, e coincidentemente hoje, todos nós, sempre que comemos feijoada, acompanhamos com laranja. E aí há outras falas, que fala que a laranja acompanha, auxilia, ajuda na digestão, que eram coisas muito pesadas. Mas, com essa relação, sábado ficou, ó, laranja, tá? Então, isso é uma estrutura de um sinal que a gente faz, né? Então, aí dentro aqui, ó, a localização na boca, tá? O mesmo sinal aqui na testa vai ser aprender. Olha para vocês verem, a mesma configuração de mão aqui, a estrutura, o sinal é semelhante, mas o local vai mudar. E com ele mudando, vai mudar o sinal, tá? Aí nós vamos para movimento. Movimento, exemplo que eu já dei para vocês, né? Ó, desculpa. Primeiro. 2, segundo. Tá vendo? Expressão facial. Quando eu falo que eu tô triste, eu vou carregar minha expressão. Oi. A diferença de olá e tchau. Depende se eu estiver falando só para uma pessoa, né? Oi
Ou desculpa, olá, toda feliz. Quando eu vou falar para mais pessoas no ambiente, ó, e tchau. Eu vou fechar, eu tô indo embora, eu tô me locomovendo, né? Eu vou sair dali. E as partidas nunca são boas. Então, eu vou mudar essa expressão facial. É interessante a gente pensar nisso, tá? E a taxa de referência, e o ponto de referência é onde no campo que a gente tem, ele é feito. Se é em frente ao corpo, tá? Se é dentro de uma parte desse corpo, ou se não. A gente chama de, por exemplo, sinal de casa. Ela vai ser aqui, ó, um ponto neutro, que a gente chama, que é aqui, ó, frente ao corpo, tá? Lembrando que tem uma diferenciação da localização, que a localização você vai estar mais próximo do corpo, você vai pegar em muitas partes do corpo, já o ponto de referência é onde esse sinal é feito. Se é em frente ao seu corpo, se é fora do seu corpo, tá? Então, é isso que você vai trazer. E assim, na localização, a gente também trabalha a orientação das mãos. O que é a orientação das mãos? É como essas mãos vão ser dispostas. Eu já até falei de localização para vocês. Com o quê? O alfabeto todo com a mão, a palma da mão para frente. E os números com o dorso da mão, tá? Por exemplo, aí as mãos podem ser assim, sinal de Libras, tá? Ó, o sinal de língua de sinais e o sinal de Libras. Ó, tá vendo? Uma mão é o dorso e a outra mão eu vou colocar de cima para baixo. Tem sinais que vão ser para baixo, por exemplo, tarde, né? Boa tarde. Tem mãos que vão ficar para cima, tá? Tem mãos que vão ficar de lado para frente. Isso é um ponto de orientação dentro da localização, tá? Pode avançar. Tudo isso que eu falei para vocês são os nossos sinais os parâmetros da Libra, que vai criar vocabulários básicos, como oi, tchau, né? Oi, ó. Oi. Eu só tô falando para você. Então, oi. Oi, ó. Pra você, tá vendo? Agora, tem mais gente, ó. Oi. Tá? Tem mais gente na sala. Então, oi maior. É como se a gente estivesse entonando, né? E quando você chega e fala oi, uma pessoa só. Mais pessoas, oi. Mais pessoas vão vir, né? Tchau. Né? Eu vou despedir. Às vezes eu tô até feliz, eu tô indo, tô alegre, mas eu vou mostrar que não. Tchau. Desculpe. Sim, sempre vai ser sim. Ah, desculpe, né? Sim, sempre. Gente, sim é universal. Tá? Sim. Você vai fazer uma aceitação, né? Certo? Não. E o não de negação? Vai vir acompanhado, tá? Ó, sua cabeça vai estar não e você tá com o dedinho. Isso é um não de negação, é tipo muito enfático. Tá? Vamos dar um exemplo. Você gosta de sair? Não. Você. Ah, mas você fez isso. Não. Tá vendo? Eu tô negando. Não. Certo? Eu repeti aqui como vai. Ah, deixa eu acrescentar uns, ó. Ó, seja bem-vindo. Eu até coloquei lá, ó, seja bem-vindo. Lembra dessa relação de bem-vindo? Olha, por que essa aqui, bem-vindo? Ó, bom, todos os bons é aqui, ó. Lá nos vocabulários básicos eu apresento para vocês as saudações, tá? Então, ó, certo? Bom, ó, bom, carrega, ó, tudo que é bom é carregado, ó, bom, né? Vamos pensar no bom, certo? Ó, dia, bom dia, ó, o day. A gente fez o day, tá? De dia mesmo, do day. Bom, boa, né? Aí, desculpa, boa. Tarde. Eu gosto de tarde. Tem gente que vai colocar aqui, ó. Mas eu gosto assim, eu acho mais rápido, melhor, mais chamativo. Mas se você tá pausando a fala, tarde, tá?
Por quê? O sol tá deitando, ó. Tarde, tá? Boa noite, certo? Ó, noite, certo? Pode avançar, que não vai dar tempo. Aí vem uma atividade de fixação de múltipla escolha, tá? Que é igual eu comentei com vocês, que é esse exercício que vai vir com 5 questões e que vai ter questões um pouco mais amplas. Aí nós vamos, isso, pode ir para frente. Nós vamos lá para o vocabulário, né? Que aí nós vamos para a unidade 3. Na unidade 3, nós temos a gramática básica da Libras. Nessa gramática básica, nós vamos abordar mais algumas coisinhas, umas relações diferenciadas. No quê? Eu vou apresentar para vocês como se forma uma frase em Libras. É mais ou menos isso, tá? Deixa eu colocar aqui no meu... Isto. A Libra, assim como qualquer língua, ela tem sua própria estrutura, tá bom? E aí você precisa de entender que uma dessas estruturas é o sinal, propriamente dito. As expressões faciais, como eu disse para vocês, que tem que ser carregada, não tem que ser algo pausado, porque não tem como você falar algo de forma empática. Mas tem sinal que vai trazer para você uma expressão neutra. Não tem como você dizer certas coisas. Aí por isso que vocês vão observar que tem alguns intérpretes que são mais expressivos, outros não. Mas, no geral, alguns sinais vão precisar de ser carregados um pouquinho mais com a expressão. Outros nem tanto, tá? Os classificadores, que são apresentar a categoria de objeto, classificação e ação. Já o tempo verbal, tá bom? Aí ontem, hoje, amanhã, né? E aí você vai olhar, você vai identificar lá na frase os pronomes, que podem ser feitos também com a posição de olhar e pela posição de mão, tá? Eu, tu, né? Eu, tu. Eu vou indicar. Por exemplo, usando o indicador. Eu. Aí eu sou eu, né? Eu. E aí a gente já sabe. Tu, ele, ó. Ele. Essa é uma expressão bem formal de ele. Tá? Interrogativa é quando você levanta a sobrancelha, né? Eu? Ué, você fez isso? Eu levantei a expressão. Eu estou mostrando que eu estou questionando. Como assim? Que você está me perguntando algo, você está dizendo que fui eu, né? É uma forma de se expressar. Ó. Você vai levantar. Já vamos lá para o advérbio de tempo. Vamos passar para o advérbio de tempo, que também a gente vai pontuar essas relações. E aí eu trago para vocês, pode passar para o próximo. Eu trago para vocês uns exemplos, e eu trouxe um vídeo, tá lá na plataforma, sobre as formas do ontem, do hoje, do agora, tá? Como que é que sinaliza cada uma dessas expressões. Ontem, anteontem, certo? Gente, eu vou avançar um pouquinho, senão eu não consigo fechar, tem mais coisinha. Vamos lá para frente. Aí todos esses têm exemplos nos vídeos indicados, aí vem o quiz de pergunta. Esse quiz vai contar com a unidade 1, 2 e 3, tá? Então, são 10 perguntas em torno disso, e elas sempre vão ser pautadas nos sinais. Aí vocês vão observar os sinais, vai ter sinais da datilologia, do manual, alfabeto manual, e dos números, e de todos os outros, de hoje, de tudo. Mas todos esses vão estar lá na plataforma para vocês. Pode avançar. Aí eu comentei com vocês, na unidade 4, nós vamos falar sobre acessibilidade com o VLibras, certo? Aí tem um vídeo explicativo, tem como essa ferramenta funciona. Esse do meio é o avatar que vai estar trabalhando com vocês nessa ferramenta, que é o Ícaro, tá? E ele é bem simpático. Tem a versão dele feminina, mas como eu tenho simpatia já com o Ícaro, eu uso o Ícaro, porque... a versão feminina é algo de uns 2 anos atrás, mais ou menos. E aí, embora se torne algo plural, mas eu ainda tenho simpatia por esse avatar. Aí tem um vídeo explicativo para vocês vão clicar. Pode avançar. Aí vem o manual, gente, a importância aqui é uma descrição de como se baixa essa ferramenta de acessibilidade, que pode ser baixada, como eu disse para vocês, em desktop, tablets,
todas as ferramentas eletrônicas, todos os aparelhos eletrônicos podem baixar ela, tá? Ela tem configuração para tudo, bem especificado, e no celular de vocês pode ser baixado, totalmente gratuito, tá? Aí ali embaixo vai ter o link do manual de como a gente baixa direitinho. Pode avançar. Aí vem a parte do relatório descritivo, tá? Esse relatório, como eu disse para vocês, são 4 perguntas. Você vai fazer em forma de texto, vai ter o template na própria plataforma. Aí eu pedi para vocês que sigam aquele template, a formatação dele, ele está bem adequado à realidade e os critérios que vão ser exigidos. E ele vem bem específico. Aí você vai fazer em forma de um texto só, o relatório descritivo. Tem esse critério lá, já escrito para vocês, tá? Vocês vão fazer com vários, por exemplo, se são 4, pode ser 4 parágrafos, mas quem quiser aprofundar mais, conhecer mais a ferramenta, pode, e todas essas questões vão ser de uma forma analítica. Depois que você leu, que você viu, que você usou o Velibras, que você vai conseguir fazer, tá bom? Pode avançar. Aí agora, a atividade avaliativa presencial, como eu disse vocês, é o quê? O conteúdo é o manual e a funcionalidade da ferramenta. É tudo que a gente vai ter de bagagem, uma revisão, que vai ser no dia 11/6, tá? E aí eu vou esperar todos vocês para tirar dúvida, para estar junto, para falar, para dar os feedback de o que vocês acharam da proposta, tá? Que saiba que foi feita com muito carinho, assim, a intuito de levar a Libras para vocês com um entendimento mais simples, que é isso mesmo, ela é simples, ela só precisa de ter esses conhecimentos básicos. A partir do momento que você tem esses conhecimentos básicos, você consegue avançar e aprender a aprofundar, tá? E é assim, é uma reflexão para vocês no futuro, né? Quem sabe vocês quiserem aprofundar mais, vocês possam ter pelo menos a base introdutória desse conteúdo, tá? Lembrando que pode ter aluno aí que já está um pouco avançado, né? E aí, esses aí eu até falo, ó, vai ser muito tranquilo para essa pessoa, mas lembra que é para fazer uma coisa que seja para todo mundo, que seja plural, que todos possam fazer de forma bem simples e que quem nunca teve esse acesso também consiga responder. Eu mesclei um pouco das atividades, tá? Nisso nós vamos conversar, vamos tirar as dúvidas, vai ser ótimo porque vocês já vão ter baixado essa ferramenta, né? Esse recurso de acessibilidade, então vocês já vão ter usado e assim já vão estar com uma outra visão. Porque no dia da nossa avaliação presencial, a prática que vocês vão fazer uma análise discursiva também, vai ser com base no que você já usou a ferramenta. Então, a gente vai ter que ter feito isso e a gente vai tirar bastante dúvida. A gente vai conversar muito sobre essa ferramenta no dia 11. Então, todos vocês eu vou estar esperando. Pode avançar. E obrigada por atenção de todos, tá? Obrigada mesmo. E, gente, eu vou me despedindo assim sabe, é uma delícia saber que vocês estão agora começando uma nova caminhada, uma nova jornada dentro de algo que é tão grande, mas que seja para vocês algo assim, como é que eu posso dizer, suave, que a disciplina consiga alcançar vocês para essa reflexão sobre as práticas inclusivas, sobre a importância dessa educação, sobre a importância do atendimento, de um olhar diferenciado que todos nós temos que ter sobre pessoas que têm alguma necessidade específica, tá? Então, assim, é o convite que eu deixo para vocês. Vocês precisando, eu deixei lá na plataforma o meu e-mail, mande e-mail, fique à vontade, porque assim, agora eu deixo vocês, né, na mão de uma pessoa muito especial, que é a Keila, tá? Que ela que será a tutora da disciplina, e eu estarei no acompanhamento, assim, com ela e com vocês. Precisando de mim, fiquem à vontade. Keila, fica à vontade, meu anjo, espaço é de você. Espaço é seu. Meu? Ai, que bom. Gente, então, vocês sejam bem-vindos. Só para realmente finalizar, o que precisar também, eu estou aqui à disposição. Então, meu nome, né, é o K, que ela colocou, o Y e o A. E o meu sinal é o óculos e o cabelo batido, que foi que eu recebi de um professor de Libras também. Então, eu estou à disposição para qualquer ajuda que vocês precisarem, tá? Estou aqui.